Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre Talismã 4 ao Infinito. O meu livro aí que foi lançado, meu último livro lançado, e é o último livro da saga Talismã. Talismã 4 ao Infinito é um livro que tem essa temática de anjos e demônios e vai ter essa pegada mais sobrenatural, como a série Supernatural, como a série de Lúcifer, e séries deste estilo que vai tratar mais sobre anjos e demônios. Nesse vídeo em específico eu gostaria de falar sobre as provações do Thales Mendes no seu caminho infernal. A gente vê que Thales ali no início da história, ele passa por um período onde ele acaba indo, para esse lado infernal, ele vai pro inferno e ele vai lá passar pelas provações dele. O inferno de Talismã funciona por 7 níveis diferentes, 7 níveis infernais. E eles são subdivididos ali entre purgatório e vários outros níveis de punição e possíveis redenções ali dentro. O Thales ele tá ali buscando a aprovação final sobre o seu caráter, sobre se ele é bom, se ele é mau, se ele é muito bom, se ele é muito mau, se ele tem um pouco de cada e como é que é esse nível dentro dele de ambas as partes. Então ele começa aqui com essa quebra de expectativa e perspectiva. Quando ele chega no solo infernal e ele se dá de cara com outras versões dele, de todos os multiversos que foram parar no inferno. E ele encontra um aglomerado de Thales que foi condenado ao inferno e que está lá sendo punido por toda a eternidade. E aí ele descobre que ele é o Thales central e que cada decisão que ele tomou criou esses outros Thales, essas variações dele, e que todos carregam a mesma semente, o mesmo core, que é essa dualidade do personagem ser bom e ser mal ao mesmo tempo. Chegando lá, ele se dá de cara com todos esses Thales e eles começam a questionar o Thales de por que ele é assim, que por culpa deles, todas as versões dele foram parar no inferno e tudo mais. Então temos uma luta incrível já, logo de cara no início da história, onde a gente vê Thales lutando contra as demais versões dele que estão lá. É a primeira aprovação, ele mesmo. Ele tendo que se dar de cara com essa realidade, com a verdade, que ele é muito bom a ponto de estar em contato com anjos, mas que ele também é muito ruim a ponto de ser classificado, estar perto ali de um demônio e passar por essa experiência. E como ele tem esses dois lados muito aflorados e de uma forma muito separada, o primeiro desafio dele é justamente isso, entender qual é o papel dele nisso tudo e onde ele se encaixa. Esse sendo o primeiro desafio dele é justamente para fazer enxergar, porque às vezes a gente tem alguns erros que a gente não enxerga, que a gente não quer ver, ou que a gente vê, sabe que tá errado, mas não quer consertar. E aqui nesse caso o Thales não tem essa escolha de eu vi que tá errado, mas eu vou deixar ali até que dê algum problema maior ou até que ninguém perceba e se solucione sozinho. Não, ali ele tem que enfrentar. E é esse enfrentamento entre todas as versões dele que estão ali no inferno que é uma luta gigantesca. Depois de passar por essa aprovação, ele passa por outra, que é a questão do perdão, a questão do passado. O Thales ele é uma pessoa que ele é muito ligado a essa questão temporal de passado. Ele não vê as coisas de uma forma linear. Então ele lamenta muito aquilo que deu errado. Ele lamenta muito aquilo que não conseguiu. Então às vezes ele foca mais no que deu errado do que no que deu certo. E aqui é uma lição que ele tinha que aprender a valorizar o que ele tem. E não ficar pensando no e se. Porque poderia ser 1000 vezes pior do que o que foi. Então a gente encara aqui, tem o primeiro desafio que é o Johnny. O segundo, no caso. O Johnny é uma dessas provações do Thales no inferno, justamente porque é um personagem ao qual o Thales sacrificou, jogou pra morte, e ele foi condenado ao inferno por conta da atitude do Thales e de todo aquele lance ali da história em Talismã 3. Então aqui em Talismã 4 ele encontra um primo diferente. O Johnny passou milênios ali no inferno. Um primo poderoso, forte, com poderes mágicos, poderes infernais, que vai cobrar essa vingança, que vai cobrar essa injustiça que foi cometida com ele, que foi o Thales decidindo o destino dele. E agora o destino do Thales estaria nas mãos do Johnny. Então se trata sobre perdão, sobre redenção, sobre acerto de contas, sobre o quão importante é a gente falar com as pessoas e reconhecer os nossos erros e perdoar e ser perdoado. Se perdoar. Porque às vezes quando a gente deixa coisas assim abertas, coisas mal acabadas, inacabadas, a gente acaba fazendo que as pessoas carreguem traumas, dores por anos, que às vezes são consequências dos nossos atos. E a gente nunca aprende a reconhecer. E aqui
o Thales é obrigado a reconhecer. E ele tem um grande enfrentamento com o Johnny, onde o Johnny supera ele, porque agora o Johnny é o mais poderoso nesse momento. Temos logo em seguida Thales batendo de frente com Morgana e Eros. São o casal, né, os dois que mandam ali no inferno. Eros como esse demônio principal, a Morgana como sua esposa. A Morgana apareceu em A Protetora, sendo que a filha do Thales derrotou ela e mandou ela para o inferno. Então ela vem com essa vingança de que a filha do Thales matou ela e a filha dela. Então ela vem com essa questão de talvez eu não ter conserto, mas ela quer lutar para que a filha dela saia dessa condição e tenha uma segunda oportunidade, mas ela claramente quer essa vingança em relação ao Thales e a família dele. Eros por si só é o demônio principal da história e tá lutando, e ele quer rebaixar o Thales. Ele quer mostrar pro Thales que ele é tão demoníaco, que ele é tão mau quanto o próprio demônio. Então eles vão ter esse embate justamente por essas características similares e por praticamente os dois serem muito, muito parecidos, quase que a mesma pessoa, só que em corpos diferentes. Então ele vai mostrar para o Thales onde ele foi arrogante, onde ele caiu, onde ele quis tomar o trono de Deus, onde ele afrontou, onde ele foi mais do que um pecador, onde ele fez a revolução dele e onde ele sempre quebrou as regras daquilo que era puro e bom do angelical. Então ali eles vão tentar conquistar o Thales para se virar contra o Deus da própria existência e dominar tudo, porque com Thales, que é um dos mais poderosos, ninguém mais pararia eles, ou também fazer com que Thales caísse e ficasse inibido e não atrapalhasse os planos deles. Eram essas duas possibilidades. E Thales estava ali para provar que ele era bom, só que ele não poderia provar que ele era bom negando o quanto ele era mau. E aí a partir disso ele começa a passar por essas provações, redenções e vários arcos. No Inferno de Talismã a gente apresenta vários níveis. Os níveis onde ficam apenas os demônios serviçais, os que são torturados, castigados, sejam demônios ou pessoas, ou seres de todo o universo. Temos ali aqueles que são os defensores do inferno, aqueles que vão lutar. Temos aqueles que são os receptáculos que conseguem ser possuídos e possuir os seres humanos, aqueles que são mandados pela criação para espalhar o caos. E tem aqueles também que são os chefões ali, que são aqueles que os reis do inferno, que são os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais vêm como uma aprovação final aí pro Thales, onde cada pecado capital vai representar e vai falar sobre um aspecto do Thales durante a saga Talismã e mostrar, aqui tu foi soberba, aqui tu foi gula, aqui foi ira, aqui vai mostrar cada ponto e o quanto foi ruim, o quanto foi pesado e teve consequências, não somente para uma pessoa, mas para o mundo inteiro, para raças inteiras. Então aqui ele vai enfrentar os 7 pecados capitais e os 7 pecados capitais, eles são demoníacos, né? Eles têm a forma demoníaca deles, mas eles são tão sacanas que eles se disfarçam, eles se transmutam para personagens que a gente conhece, que é os UBRs. Então eles meio que tomam a forma dos UBRs ali no inferno, para mostrar pro Thales que ele fez isso com os UBRs e com todos os outros, de que ele foi soberba, de que ele foi isso, foi aquilo e tudo que ele fez, e que talvez ele não mereça essa salvação. E a prova final, eles é que vão dar a sentença se o Thales realmente é digno do inferno ou se ele será expulso. Porque ele tá nessa, de que nem o inferno que é ele, nem o céu ele pode entrar, então é aquele lance que ele é a energia dele é tão pesada aqui, de tudo que ele já fez, que nenhum lado que é ele. E se quiserem ele quieto. Então ele passa por essa aprovação. E tudo que ele vai passando ali no inferno, enfrentando demônios, pecados capitais, tudo de ruim que a gente tende como algo negativo, como algo do mal, ele passa por essas provações, ele sofre, ele apanha, ele perde poder, ele é humilhado, ele enfrenta ilusões onde ele vê as coisas de uma visão distorcida, onde na história original ele era o mocinho e vê a história pelo lado do mocinho, pelo lado do herói. Agora eles recontam toda a história de Talismã, mostrando a crueldade do Thales e todos os atos cruéis que ele fez, condenando ele ao inferno. Só que tem aquela parte do criar o seu próprio inferno e o seu próprio julgamento perante si. E aí o Thales vai se desconstruindo até que ele entenda que ou ele é infernal ou ele é celestial. E esses são alguns dos momentos mais pesados do Thales em Talismã 4 ao infinito. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.